Leitura dos Atos dos Apóstolos. Embarcamos em Troade e navegamos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, ancoramos em Neápolis, de onde passamos para Filipos, que é uma das principais cidades da Macedônia e que tem direitos de colônia romana. Passamos alguns dias nessa cidade. No sábado, saímos além da porta da cidade para um lugar junto ao rio, onde nos parecia haver oração. Sentados, começamos a falar com as mulheres que estavam aí reunidas. Uma delas chamava-se Lídia, era comerciante de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia acreditava em Deus e escutava com atenção. O Senhor abriu o seu coração para que aceitasse as palavras de Paulo. Após ter sido batizada, assim como toda a sua família, ela convidou-nos: "Se vós me considerais uma fiel do Senhor, permanecei em minha casa." E forçou-nos a aceitar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Eu vos disse estas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Eu vos digo isto para que vos lembreis de que eu o disse, quando chegar a hora." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem por um momento que estão observando um rio sereno em uma manhã de sábado. Junto às suas margens, um pequeno grupo de mulheres se reúne para orar. Entre elas está uma comerciante próspera, uma estrangeira que vende púrpura, tecidos de luxo reservados aos mais abastados. Seu nome é Lídia, e neste momento aparentemente comum, algo extraordinário está prestes a acontecer. O Espírito Santo está se movendo e uma vida será transformada para sempre. Esta cena, descrita por Lucas em Atos dos Apóstolos, nos convida a refletir sobre como Deus age em nossas vidas, muitas vezes de maneiras sutis, inesperadas, mas sempre poderosas. Paulo e seus companheiros chegaram a Filipos seguindo uma visão divina. Procuraram por uma sinagoga, mas não encontraram. Em vez disso, foram levados a este lugar simples de oração junto ao rio. Quantas vezes em nossas vidas Deus nos redireciona de nossos planos para seus propósitos? Paulo esperava talvez encontrar uma congregação estabelecida, um templo imponente. Em vez disso, encontrou um pequeno grupo de mulheres orando à beira de um rio. Mas foi exatamente ali que Deus escolheu agir. Lídia estava ouvindo, mas Lucas nos diz algo profundo. O Senhor lhe abriu o coração para aderir às palavras de Paulo. Aqui está uma verdade fundamental sobre nossa jornada de fé. Não somos nós que, por nossa própria força ou inteligência, nos aproximamos de Deus. É Deus quem abre nossos corações, quem nos capacita a receber sua palavra. Pensem em suas próprias experiências de fé. Houve um momento em que algo clicou quando a verdade do Evangelho se tornou real para vocês? Esse momento não foi acidental, foi o Espírito Santo abrindo seu coração, assim como fez com Lídia naquela manhã junto ao rio. E qual foi a resposta imediata de Lídia? Ela e toda a sua família foram batizadas. Não houve hesitação, não houve adiamento. Quando Deus abriu seu coração, ela respondeu com ação decisiva. Mais do que isso, ela imediatamente convidou Paulo e seus companheiros para ficarem em sua casa.
Se julgais que eu seja fiel ao Senhor, vinde para minha casa e ficai. Que belo exemplo de hospitalidade cristã! Lídia não apenas aceitou a fé, ela imediatamente começou a viver os valores do reino de Deus. Sua casa se tornou um centro de ministério, um lugar onde a comunidade cristã de Filipos podia se reunir e crescer. Esta história nos lembra que a fé genuína sempre se manifesta em ação. Não é suficiente apenas acreditar em nossos corações. Devemos permitir que esta fé transforme nossa maneira de viver, de nos relacionar com os outros, de usar nossos recursos. Agora, voltemos nosso olhar para o Evangelho de João, onde Jesus fala sobre o Espírito Santo, o mesmo Espírito que abriu o coração de Lídia. Jesus diz: "Quando vier o Paráclito que eu vos enviar da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim." O Paráclito, que bela palavra, significa aquele que fica ao lado, o advogado, o consolador. Jesus está nos dizendo que não seremos deixados órfãos quando partir. O Espírito Santo será nosso companheiro constante, nosso guia, nosso consolador nas tribulações. E qual é a função principal deste Espírito? Dar testemunho de Jesus. O Espírito não chama a atenção para si mesmo, mas sempre aponta para Cristo. Quando Lídia ouviu Paulo falar sobre Jesus, foi o Espírito Santo trabalhando em seu coração, revelando a verdade sobre quem Jesus é. Jesus continua: "E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio." Aqui está um chamado que se estende através dos séculos até nós. Assim como os apóstolos foram chamados a dar testemunho, cada um de nós é chamado a ser uma testemunha viva do amor e da verdade de Cristo. Mas Jesus não nos ilude sobre os desafios que enfrentaremos. Ele adverte: "Expulsar-vos-ão das sinagogas, e vem a hora em que todo aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus." Que palavras sóbrias! Jesus está nos preparando para a realidade de que seguir a Cristo nem sempre será fácil ou popular. Por que Jesus nos conta isso? Disse-vos estas coisas para que, quando chegar a hora, vos lembreis de que eu vos-las disse. Jesus não nos esconde a verdade sobre o custo do discipulado. Ele nos prepara para que, quando enfrentemos oposição ou perseguição, não sejamos pegos de surpresa, mas nos lembremos de que Ele nos alertou. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas leituras se complementam de maneira belíssima. Em Atos, vemos o Espírito Santo trabalhando através de Paulo para abrir o coração de Lídia. No Evangelho, Jesus nos promete que este mesmo Espírito estará conosco, capacitando-nos a dar testemunho dele. Mas como aplicamos estas verdades em nossas vidas hoje? Como vivemos como testemunhas eficazes de Cristo em nosso mundo? Primeiro, devemos estar abertos à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Assim como Lídia estava em um lugar de oração quando Deus falou com ela, precisamos cultivar espaços em nossas vidas onde podemos ouvir a voz de Deus. Isso pode ser através da oração diária, da leitura da Escritura, da participação na comunidade de fé. Segundo, quando Deus nos fala, devemos responder com ação, como Lídia fez. A fé não é um sentimento passivo, mas uma força dinâmica que transforma nossa maneira de viver. Talvez Deus esteja chamando você para um ato específico de generosidade, para um ministério particular, para um relacionamento que precisa ser curado através do perdão. Terceiro, devemos estar preparados para sermos hospedeiros da presença de Deus. Lídia abriu sua casa para Paulo e seus companheiros. Como podemos abrir nossas vidas, nossas casas, nossos recursos, nosso tempo para o avanço do reino de Deus? Quarto, devemos estar preparados para enfrentar oposição. O mundo nem sempre receberá bem nossa fé. Podemos enfrentar ridicularização, discriminação ou até perseguição. Mas Jesus nos promete que o Espírito Santo estará conosco, nos capacitando e consolando. Finalmente, devemos lembrar que nosso papel principal é dar testemunho de Jesus. Não somos chamados a converter pessoas, essa é a obra do Espírito Santo.
Somos chamados a viver de tal maneira que outros vejam Cristo em nós, a falar quando for apropriado, a demonstrar o amor de Deus através de nossas ações. Imaginem se cada um de nós fosse como Lídia, aberto ao Espírito Santo, pronto a responder quando Deus fala, hospitaleiro com nossa fé, transformado pela verdade do Evangelho. Como nossa comunidade seria impactada, como nossas famílias seriam abençoadas, como nosso mundo seria transformado. O mesmo Espírito que abriu o coração de Lídia está ativo hoje. Ele está trabalhando em nossas vidas, em nossas comunidades, em nosso mundo. Nossa tarefa é estar atentos à sua presença, abertos à sua direção e prontos para responder ao seu chamado. Que possamos ser como aquelas mulheres junto ao rio, fiéis na oração, abertas à palavra de Deus, prontas para a transformação. Que possamos ser como Lídia, receptivas ao Espírito, decididas em nossa resposta, generosas em nossa hospitalidade. E que o Espírito Santo, nosso Paráclito, nosso Consolador, nos guie, nos fortaleça e nos use como instrumentos de sua graça em um mundo que desesperadamente precisa o amor de Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.